Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um dos nossos programas, o Gente da Gente. E o nosso programa, ele tem sempre por finalidade trazer um trechinho da Bíblia Sagrada, incentivando você, a mudar a sua mente, coração, Enfim, é importante. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Ela tem essa capacidade de nos envolver, de nos revelar o oculto, o escondido e de nos mostrar aquilo que ainda não somos. E aquilo que somos, podemos melhorar e sermos pessoas ainda mais excelentes. Bom, então vamos agora ao nosso personagem de hoje? Acompanha comigo. Eu sou o rei de Israel. Casei-me com Jezabel e juntos trouxemos Baal ao meio do povo do Senhor. Levantei altares pagãos, fechei os ouvidos aos profetas de Deus. Mas havia um homem, Elias, sempre aparecia para confrontar minha desobediência. Ele dizia: "Assim diz o Senhor." Eu o odiava, mas no fundo eu sabia que ele falava a verdade. Quando ouvi que minha morte estava decretada, rasguei minhas vestes, me humilhei e por um momento o Senhor teve misericórdia. Mas minha história foi marcada por idolatria e injustiça. Fui rei, mas não fui fiel. Eu sou Acabe. Bom, nosso personagem de hoje é Acabe, que aliás, ele é um dos piores, piores, assim, dos personagens que a gente pode comentar. Ele foi aquele homem perverso, ele aquele homem que estava ali voltado à idolatria. Ele destruiu ali, todos os homens de Deus, colocou no coração a destruição. Queria isso, mas o Senhor não permitiu não. Mas por quê? Porque o poder de Deus sempre é aquele que prevalece, sempre é aquele que governa tudo em favor de todos, e o nome do nosso Deus, ele é o nome, está acima de todo nome. O nome de Jesus é um nome poderoso e exaltado nos céus e na terra, e até o inferno se submete. Esse homem foi casado com Jezabel, foi um homem muito ruim, foi um homem macabro, um homem mau. Olha o que diz aqui, bem no livro dos Reis, o capítulo que eu quero compartilhar é o capítulo de número 16, o versículo é o 29, onde diz sobre o reinado de Acabe, de Israel, e o casamento lá com a esposa Jezabel. Diz assim: Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. 38º de Asa. Rei de Judá, reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. Muito tempo, Ainda ficou muito tempo ali fazendo das suas impiedades, enfim, perseguindo os profetas de Deus e servos do Senhor, fazendo culto e prestando culto a Baal. Moral da história, olha o que diz aqui, verso 30. Fez Acabe, filho de Orim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos, os que foram antes dele. O que isso considera? Que ele foi um dos piores reis do reino norte, foi o Acabe. Ele foi um homem muito cruel, muito demais. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 31, perdão. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. A Bíblia diz aqui, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Ele fazia culto aos Baalins, prestava essa adoração. Ou seja, foi um homem muito cruel e que queria destruir todos os homens de Deus daquela época, daquele tempo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, você que está me assistindo aí agora. Talvez você já passou por momentos, onde você se sentiu ali, completamente pressionado diante da sociedade, dos problemas, das adversidades, daquilo que a vida, ela traz para você. Pastora, realmente eu já passei por dificuldades na minha vida, onde eu me senti ali acuado, um homem praticamente morto, mas não morreu. Tanto é que você está aí assistindo o programa Gente da Gente comigo agora, eu tenho certeza. Mas o que é isso? Isso são as coisas que a vida, ela proporciona
altos e baixos, mas nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Porque eu digo que as dificuldades, as experiências que a gente enfrenta em meio às dificuldades, é só para nos fazer prevalecer e nos tornar pessoas ainda mais excelentes. Por que eu digo isso? Porque o problema, né, que você enfrenta é para ser primeiro encarado, depois resolvido. Às vezes a pessoa ela quer resolver, mas sem antes encarar o que ela está passando, enfrentando na vida dela. Encare os seus problemas, encare as suas adversidades, encare os seus obstáculos, as suas dificuldades do dia a dia. Pode encarar, porque o Espírito de Deus, ele vai arvorar a bandeira dele a teu respeito. Mas por que eu digo isso? Porque, independentemente daquilo que você enfrenta hoje, assim como naqueles tempos, né, o homem de Deus enfrentava, você pode ter certeza que assim como Deus ele abençoou aquele povo, vai te abençoar você também. Deus ele vai estar sempre do seu lado, do lado daqueles que andam na verdade e querem cumprir a verdade. É isso mesmo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que coisas são estas? As coisas de te fazer um homem melhor, uma mulher mais bem-sucedida, filhos na presença de Deus. Tudo isso é necessário, né? E você tem essa compreensão que quando você passa por alguma dificuldade, você não está passando porque Deus está permitindo a sua vergonha, né? a sua derrota, nada disso não. Tudo é experiência. E da experiência, como Paulo diz, nós tiramos, né, ali a esperança. E a esperança é uma coisa que não morre dentro de nós e nem pode morrer. Porque o que seria a esperança? A expectação de um bem que você espera alcançar para a sua vida. E quando a gente espera coisas boas da parte de Deus, Ele se revela a nós e se manifesta. Nós vamos a um break agora e daqui a pouquinho estamos de volta para falar desse homem ruim, mau, que é o Acabe. Até daqui a pouco. Bom, de volta ao nosso programa O Gente da Gente. Você que está chegando aí agora, hoje estamos falando sobre Acabe. Acabe, marido de Jezabel. Foi um dos homens muito, mas muito mau, ruim, um homem que realmente, né, fez um trabalho horroroso. Ele foi um dos piores reis, né, naquele tempo, naquela época, né, no rei do norte ali foi um dos piores. Mas a Bíblia relata que em tudo Deus deu ali a capacidade, a habilidade aos homens de Deus de prevalecer. Eu estava falando no primeiro bloco que diante de tudo aquilo que enfrentamos hoje em nossas vidas, né, diante daquilo que estamos passando, Deus vai sempre ser por nós. E a Bíblia Sagrada diz através do apóstolo Paulo que quando Ele é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ele fez a trama dele, tentou destruir, né, o povo de Deus, mas Elias prevaleceu contra tudo isso que lhe sobrevinha. Deus ele vai sempre agir em seu favor. Muitas são as aflições do justo, mas o que diz a palavra? Ele nos livra de todas. Deus vai te livrar do embaraço, Ele vai te livrar da dificuldade financeira, Ele vai tirar você do sofrimento. Talvez esteja falando com pessoas agora que está, né, ou estão em estado terminal. E isso foi algo que veio no meu coração, né? Talvez você está me assistindo agora, talvez você chegou agora e está assistindo o nosso programa. Eu não sei o que é que você está enfrentando ou passando na sua vida, mas se você esteja, né, vivendo alguma dificuldade na sua área das emoções ou até mesmo física, imunológica, pastora, o meu estado é como a senhora falou mesmo, é terminal. Ué, Acabe tentou destruir também com os homens de Deus, mas não prevaleceu não. Talvez esse mal que está alojado no seu corpo está tentando prevalecer para a sua morte e destruição. Porque o que esse homem queria? Destruir os homens de Deus, o povo de Deus. Queridos, isso é uma figura do próprio Satanás, quando ele se coloca, né, para destruir o povo de Deus. Mas vamos pensar
que aqueles que andam de dia não tropeçam. E Deus vai estar sempre sendo o esteio dos nossos pés, nos guiando, nos instruindo, nos orientando, como diz lá o salmista, né? Instruir-te-ei, né? E aconselharei, e farei com que ande por caminhos, né, retos. Ele é aquele que vai te instruir, te exortar, te corrigir. Ele é aquele que vai tomar pela tua mão e não vai permitir que Acabe te destrua. É porque ele acabou com tudo, né? Mas no final morre ele e a esposa. Mas por quê? Porque nessa conivência, né, dos erros, você também tem que ter muito cuidado com isso. Não passe a mão na cabeça das pessoas que andam, né, fazendo nada errado, não. Pelo contrário, viu que tem alguma coisa errada ali, repreenda. Repreenda. Não caia nessa cilada, não. Parece até que é a mesma situação de Ananias e Safira, né? Hoje estamos falando de Acabe, mas ao mesmo tempo que eu falo de Acabe, não tem como falar de Acabe sem citar o nome de Jezabel. Mas com Ananias e Safira foi a mesma coisa. Quando um encobria o erro do outro. Ora, Jezabel também foi uma mulher perversa. Foi uma mulher, né, que tinha que dar a mão mesmo e conviver da forma que ela estava convivendo do lado daquele marido, porque os dois não valiam nada. Olha o que diz aqui, continuando a nossa leitura, em 1º livro dos Reis agora, 16:32. Levantou-se um altar a Baal, isso aqui Acabe, tá? Na casa de Baal que edificaram em Samaria. 33. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. O que ele queria era irritar o Senhor. Ainda hoje você vê Satanás tentando, né, tirar a pessoa da presença de Deus e ausentar ela da palavra para irritar o Senhor. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Só que Deus está lhe garantindo vida abundante. Se você que está me ouvindo agora, se voltar, né, à prática da palavra de Deus, Deus vai lhe dar a palavra da verdade, você vai sair dessa dificuldade. E não vai ver a morte, pelo contrário, vai ver a vida, que é a própria palavra, que é Jesus encarnado, pois ele é o verbo vivo. Olha que coisa mais linda. Nós vamos agora, né, procurar entender como é que seria um Acabe nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Sempre soube que eu tinha o poder nas mãos, mas não fui forte o bastante para governar sozinho. Eu tinha ao meu lado alguém com palavras que me enfeitiçavam, que ditavam regras por trás do trono. E eu deixei que ela tomasse as decisões que moldasse o meu jeito, os meus desejos. Mas no meio disso, eu perdi o que era certo. Eu permiti que a vida fosse destruída por um capricho, por ego, por algo que nem era meu direito. Era só uma simples vinha, mas virou motivo para tanto crime e eu apenas assisti, calado, sufocado pelo poder que não soube usar. Hoje, vejo que o verdadeiro líder não é quem manda, mas quem sabe ouvir a voz da justiça. Não a voz da vaidade, não. A pessoa Acabe nos dias de hoje. Bom, você agora pode tirar suas conclusões. Eu estava falando que ele fazia tudo isso só para irritar o Senhor. E a nossa proposta, né, não é essa. Eu vou fazer as coisas para irritar o meu Senhor. Não, você só vai, né, de alguma forma quebrar, a cara, né? Porque não é dessa maneira que estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para agradar o nosso Deus. Assim como Ele tem nos agradado, Ele faz tudo e fez e continua a fazer em seu e em meu favor. Então, como eu falava antes, 1º livro dos Reis, 16, aqui agora, no finalzinho do 33, ele fazia tudo isto para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele era realmente cruel. Era um homem perverso. Já no 34, em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó quando lhe lançou os fundamentos. Morreu-lhe Abirão. Seu primogênito, quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Bom, moral da história, morreu também a este homem tão perverso que tentou fazer de tudo para que o povo de Deus não prevalecesse. Mas tinha um homem de Deus ali que era Elias e bateu de frente através da palavra do Senhor. E ninguém conseguiu destruir
a Elias, assim também vai acontecer na sua vida. Da mesma forma que intentarem ou tentarem contra ti, não prevalecerão, não prosperarão, porque nós temos a palavra do nosso Deus. E quando ele se manifesta, quando a glória dele se manifesta, acabou. A vitória, ela sempre permanece e prevalece. Que você guarde essa palavra no seu coração, não permita que você seja destruído, faça como Elias fez, homem de Deus que lutou até o final e recebeu livramento e vitória. Não só ele, mas todo o povo de Deus. Assim também vai acontecer conosco. Meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.